você, por favor, falasse o que falta para o time do Corinthians voltar a ter a cara de campeão que teve ano passado. Tempo de trabalho para que a execução da equipe possa fluir. Já respondeu, Tite? É tão elementar a pergunta, tão elementar a resposta. Você me deu um drible aqui, está esperando mais coisas. Negócio, então, vamos... outro ponto. Você sofreu muito no segundo tempo, é claro que o Cássio não fez grandes defesas, mas o time teve muita posse de bola ao seu adversário, treinou bastante a sua defesa, a sua cabeça de área, é verdade, mas por um problema de uma expulsão que eu considerei o infantil do Edilson. Como é que você vai resolver esse tipo de coisa, começo de campeonato, e de um jogador que tem uma certa experiência? Quando a gente passa por um processo de formação de equipe, é inevitável, inclusive, erros e corrigi-los no transcurso. Esse é fundamental, é essencial, vai acontecer, é inevitável. Ele cometeu um erro, sim, da reclamação. Vou dizer, é o meu sentimento. Não sei se precisava ser expulso. Não sei. Então, eu vou colocar assim, questionar. Eu só quero, infelizmente, o Marcelo é um grande árbitro. Tem dias que a gente não está legal, hoje é o dia que ele não estava legal. Eu tenho dia que eu não estou bem, tem dia... Humanamente, todos nós, esse foi o dia dele. Independentemente disso, o Edilson não podia reclamar. Fez a falta, deixa. Se ele acertou ou ele errou. Ele conta. O que nós tivemos aí, a partir do momento da expulsão, teve um volume maior e nós não conseguimos. Associou dois fatores: uma equipe excessivamente mexida, sem as coordenações do movimento próprio de uma equipe em formação, a ter um jogador a menos, com talvez 5, 6 jogadores fazendo a sua estreia. Aquela coordenação de movimentos para manter posse de bola a gente não teve. Aí a gente ficou, a não ser jogadas que saiu do pivô ou jogadas individuais. E eu tentava fazer e falar para os dois que estavam do lado, quando a bola estivesse do lado contrário, que eles fizessem uma diagonal para manter posse de bola e agredir, como aconteceu no lance da chance do Giovanni Augusto, que poderia ter definido, até ter feito o terceiro gol, e teve a chance mais clara, inclusive, de fazer o terceiro gol, mesmo que tivesse sido de contra-ataque. E esse processo de retomada, inclusive, do atleta estar mais à vontade para poder produzir o seu normal. Ainda em cima disso, Tite, a questão do entrosamento, se a gente pegar o jogo, por exemplo, contra o Audax, que era um time basicamente de jogadores que já estavam no ano passado, era muito visível como o entrosamento era muito maior do que o que a gente viu hoje aqui contra a equipe do Capivariano. Pensando nos dois próximos jogos, que são jogos mais importantes, um é clássico, o outro é Libertadores. Você colocar em campo jogadores que estão mais entrosados é uma opção mais segura, que talvez te entregue com mais facilidade a proposta ideal de jogo que você quer para a equipe do Corinthians? Sim. Linkando a primeira pergunta, que foi rápida a resposta, porque, volto a dizer, ela tem o elementar naquilo que a gente imagina futebol. Associado a isso, tem jogadores que se conhecem mais, que têm uma rotina do lugar, que os encaixes, tu imagina o torcedor imaginando assim, tu tem 11 engrenagens que ela funciona. Aí tu mexe, como foi o caso hoje, 6. E na palestra eu falei assim, fiquem atentos à bola parada, que é muito difícil tu ter uma coordenação de movimentos de bola parada quando tu mexe muito a equipe. Quando deu o gol, eu fiz assim, eu falei um palavrão e disse, eu sabia. Porque existem algumas coisas no futebol que são inevitáveis. Essa consistência, esse processo. Eu sabia, por exemplo, na frente, em alguns momentos, o talento individual ia aparecer, como o do Guilherme apareceu, da qualidade técnica, que ela foi do Edilson na antecipação, e foi abrindo o caminho, e ele foi finalizando de média distância, depois ele errou, mas também, ser justo, na criação do primeiro gol foi dele, E desse processo todo de montagem da equipe, mas ela tem uma lógica assim, na medida que tu deixa jogadores no seu lugar, para poder essa engrenagem trabalhar melhor. Tite, mais um balanço. O que essa equipe apresentou que você quer ver no seu Corinthians, não no seu Corinthians, e o que essa equipe apresentou que deixou a desejar, que você de repente esperava diferente?
Quando nós falamos antes do jogo, vocês perguntaram para mim assim, vocês projetam uma equipe parecida com a do Audax ou uma parecida com a do 15? E lembra que eu respondi? Parecida com a do 15, pelo número até de modificações que ela pudesse ter por essas engrenagens todas. Tu imagina jogar Guilherme, Williams e Maicon, treinaram juntos 5 vezes, talvez, e aí jogar principalmente num setor importante do meio campo, independente da qualidade técnica individual que cada um tem. Garoto, e foi muito bem, o nível de concentração alto, o William e Guilherme da mesma forma. Então, tu vês o quanto a gente trabalha em função disso. Então, foi dentro do meu patamar normal. O que eu não imaginava é perder um jogador e aí ter que sofrer mais. Porque aí eu tinha as opções de ter posse de bola mais, né? Daqui a pouco poder te ajustar, e não sei, daqui a pouco futuramente, ao invés de fazer 2 linhas de 4 com um médio, tu pode fazer 4, 3 balançando, 2 médios e 1 na frente, falando em termos táticos. Eu vou conhecendo os atletas também para poder tirar o melhor dele. Eu também vou errar para ter uma melhor condição, uma melhor retirada em circunstâncias como aconteceu hoje. Tite, se eu tivesse mais tempo de treinamento, desculpa, eu fazia 3, 2 meias enfiados de articulação, um pivô, e deixava o lateral do lado contrário livre. Porque aí eu teria mais. Mas sem tempo de treinar, eu consegui treinar essa equipe 5 vezes, ainda ter opção, pô, aí difícil. Tite, boa noite. Domingo vai ser o primeiro reencontro com o São Paulo depois do 6-1. Eu sei que é cedo ainda, você está ainda no calor da vitória de hoje, mas eu queria te perguntar, além da rivalidade que envolve, né, esse confronto, e a gente sabe que é a grande rivalidade ao lado do Palmeiras, mas você acha que ganha uma carga a mais por tudo que aconteceu, pelo 6-1? Se você tivesse tomado o 6, você viria aqui de forma diferente? O que você está pensando a esse respeito para domingo? Serve para a história, para se falar agora de um fato que é acontecido e que para nós gerou orgulho quando fez pelo desempenho, respeito enquanto jogo, e que agora é uma outra história, um outro momento, outros atletas, outro técnico, permanece a grandeza dos 2 clubes, o respeito que tem. São situações atípicas, anormais que acontecem. Isso aí é anormalidade, é situação fora da curva que acontece, não vai acontecer ao longo da história. Então, vai ser um jogo bastante difícil, como das tradições de Corinthians e São Paulo. Tite, aqui, tudo bem? A pergunta que eu te faço é pela consequência que aquela expulsão pode ter causado para o seu time. Eu senti, de fora, isso aí você pode me corrigir, que você teve que mudar um planejamento ali ao longo de uma partida pela situação que se impôs. O seu time acabou num processo de formação muito mexido, 6 mudanças do time titular que venceu 2 partidas, ainda já estava difícil com 11, com 10 ficou ainda mais. Você colocou o Fagner, colocou o Luca e estreou o Giovanni Augusto. Colocou 2 jogadores que vinham sendo titulares no seu time e os que estavam em campo correram muito. Aquelas substituições, a expulsão, mudaram o planejamento para as próximas 2 partidas? Pode ter influenciado diretamente nas próximas escalações, tendo em vista também os exames passados, o desgaste dos jogadores? Nós tínhamos planejado já a substituição do Felipe pelo Iago, porque entendíamos que isso fosse importante também para essa sequência. E aí é bom que a gente coloque, primeiro a gente não está poupando o atleta. Segundo, as pessoas às vezes confundem assim, é início de ano, já está tirando o jogador. Gente, mas não é porque é início de ano e não se tira jogador porque ele não jogou muitos jogos. A retirada de atletas é pelo pouco tempo de recuperação. E não, início de temporada já vai tirar a cara. Não é assim. É pelo pouco tempo. 6 dias, 3 jogos, não dá. É simples, enfim, não dá fisicamente para a história. Nós tínhamos planejado do Felipe. Aí eu chamei o Fábio, que eu no segundo tempo entrei Fábio, digo, Fábio, daqui a pouco eu tenho uma opção para o jogo ofensiva, não dá para segurar, ele disse, dá. Dá porque o Felipe é um atleta, um jogador que tem uma recuperação boa, de quinta para domingo dá. Eu digo, então eu vou ficar com essa carta na manga
e vou daqui a pouco utilizar outras e não ela. Olha o que aconteceu, teve a expulsão, inevitavelmente tive que continuar com o Felipe. Então, se reajustou, se redirecionou sim. Tite, apesar do número de jogadores que você perdeu para essa temporada, é possível perceber um Corinthians, e o pouco tempo que você teve para trabalhar no início do ano, um Corinthians organizado dentro de campo, até quando você ficou com um a menos hoje. Quando o técnico consegue manter pelo menos um padrão de organização, independentemente do nome do jogador, fica mais fácil alcançar aquilo que ele projetou para essa equipe ao longo da temporada? E uma segunda pergunta em relação ao Marlone. Você sente um pouco de falta de confiança nele ainda dentro de campo? O primeiro aspecto e a primeira parte da pergunta, quando o atleta tem senso de equipe e que sabe que ele sem bola tem que se doar e que precisa participar dessa ação, aí e fica predisposto a isso, a organização fica mais fácil. O atleta se doar para isso. Tu não tem que ter vergonha de, com um a menos, correr atrás do Capivariano. A gente não está dizendo que o Corinthians é menos grande ou mais grande, ou técnico. A gente não mede pelo dinheiro, não é assim. Então, tu tem que ter a simplicidade de correr atrás, de marcar, de fazer 2 linhas de 4, de sair com ela dominada. Às vezes não dá, tu erra, a perna inchar e tem que retornar. Então, isso dá um senso de organização. Tu vês que teve posse de bola, mas não teve infiltração. E teve bolas paradas. Mas não teve. Quem teve a maior chance fomos nós. Na jogada do Giovanni Augusto, da jogada individual, da triangulação, quando ele conseguiu flutuar. Quando deu a bola parada, eu chamei. Vocês viram que eu chamei? Eu falei, Giovanni, a bola do lado contrário, vem trabalhar por dentro, como meia. Luca, quando a bola estiver do lado direito, vai trabalhar como meia, senão nós ficamos muito distantes e não vai dar posse. Tempo para que eu possa trabalhar também. Aí eu consegui passar naquele lance, tu conseguiu contribuir de alguma forma para a equipe. Marlone também é um processo de adquisição de confiança. É difícil ser técnico do Corinthians. É difícil jogar no Corinthians. Inclusive o padrão de exigência do torcedor ele trouxe. No primeiro tempo, quando ficou 1-1, a gente ficava trocando passes às vezes para o lado. Deu a inquietude, o torcedor ficou inquieto. Ele compreender que vai errar, mas é um processo, até ele retomar um padrão técnico aí com bola melhor. Tite, sem menosprezar nenhum adversário, o Corinthians fez a partir dele 3 jogos, 3 vitórias, mas o clássico contra o São Paulo, de fato, é o primeiro grande teste para esse time ainda em formação, ou o clássico não chega a ser tão conclusivo assim? Atlético Mineiro, Shakhtar, foram 2 muito fortes. E o São Paulo vai estar dentro desse mesmo nível. O outro nível de exigência técnico foram de atletas abaixo, porém, muitos em termos físicos já começando a trabalhar já em dezembro, uma vantagem, e a gente viu não só nos nossos enfrentamentos contra outras equipes, preparadas fisicamente bem, e outras entrosadas bem. Caso do Audax. O processo de entrosamento do Audax, a gente via que ele já era bem avançado. Comparando a grandeza dos jogos, Shakhtar e Atlético Mineiro vai estar dentro dessa mesma linha de enfrentamento com São Paulo. Tite, aqui. Para o fim de semana, já dá para dizer que o André vai estar à tua disposição? Você tem esse planejamento? Deve ter todos os jogadores à disposição contra o São Paulo? Vocês vão tocando em cada item que a gente... para montar o quebra-cabeça, tocava. Eu falava para a pessoa assim, vamos pegar o André e deixar como opção de banco. Daqui a pouco eu tenho a necessidade do jogo. E esse jogo precisava de um pivô. De retenção, eu tive que jogar o tempo todo com o Danilo. A bola aérea, quando eles tinham bola parada e vou para dentro da área. Teve 2 lances muito duvidosos do jogo. Muito, muito, muito. O lance do Marlone no primeiro tempo e o lance do William. Eu não quero cravar pênalti nos 2, mas quero dizer que foram muito duvidosos. O lance de anular o gol, eu vi também na internet, eu venho aqui municiado de informações, dá para ver muito bem que a bola bate no jogador do Capivariano e ele está impedido.
só para buscar também que eu me preparo para ter uma análise e ser coerente no que eu possa dizer a favor ou contra da arbitragem. E o André foi um deles. Digo, eu vou levar para o jogo. Digo, pô, até discutir com a comissão técnica. Digo, vamos levar, se precisar de um pivô. Tite, vamos trabalhar um outro aí. Aí me convenceu da seguinte forma, nós todos nos convencemos, eu inclusive. A preparação do André, se nós tivéssemos ele no jogo, ia prejudicar para domingo. Nisso, a tua pergunta já me sacaneou, que eu já estou antecipando quase uma escalação dele. Pronto, aí lá. Mas eu confirmo só depois. Tá certo. A segunda é compreensível pela mudança de tantos jogadores na equipe, mas há muito tempo a gente não via o Corinthians tão desorganizado em campo, na minha opinião, pelo menos. E a organização é a marca das tuas equipes. O quanto você, como treinador, fica frustrado, de certa forma, ao ver a equipe não ajustada como você está habituado? O processo de organização, ele se dá em 2 momentos, com bola e sem bola. Qual desses momentos que tu te refere? Oi? Pouco de cada. Eu vou respeitosamente discordar. Ele deu aula de 2 linhas de 4 com o pivô na frente, sem deixar infiltração para o adversário quando ficou em 10. Ele deu aula. Ele não deu, ele só deu finalização de média distância e não deu infiltração, deu bola parada. No que faltou? Com a bola. O processo com a bola faltou. Faltou a coordenação e a organização dos movimentos, que elas só vão se dar ao longo do tempo. Naquela sintonia de eu pego a bola, mas eu sei que o Danilo vai receber no pé. Eu sei que o Marlone vai puxar a diagonal. Eu sei que vai abrir Maicon. Esse processo faltou. E só o tempo vai permitir treinamentos e jogos, vai permitir essa melhora.